Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim de qualquer parte do Espírito Santo, seja muito bem-vindo. Hoje no programa Em Destaque eu recebo o presidente que acaba de ser empossado do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Espírito Santo, Dr. Marcelo Mancilha, com quem a gente conversa já a partir de agora. Dr. Marcelo, primeiro, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer nosso te receber. Falei agora que o senhor acabou de assumir, né? Semana passada, a presidência do TRT, mas também não é a primeira vez. Você já foi presidente outras vezes, né? Eu já fui presidente no biênio 2013-2014, depois fui vice-presidente 2015-2016. Então a administração já não é uma novidade para mim. Não é uma novidade, né? Você já conhece a equipe de trabalho também? Já conheço a equipe, já conheço como é que funciona, isso facilita bastante. Isso facilita. E o senhor assume a presidência no momento extremamente delicado também, quando a gente fala de questões trabalhistas, né, doutor Marcelo? Porque a gente viveu um ano de 2020 extremamente complexo, um ano muito delicado, que a gente teve aí novos acordos trabalhistas, né, novos momentos, e que mudou também essa visão dessa relação, né? O empregador e funcionário, não é verdade? Com certeza. 2020 foi um ano desafiador, né? 2021 continuará sendo, com a questão relativa à suspensão do contrato, com a questão relativa à diminuição do salário, né? Então é importante que nós consigamos manter o diálogo sempre, né? Para que empregado e empregador consigam se acertar e viabilizar uma recuperação econômica do país, que é muito importante. E de fato eu acho que esses acordos, de certa forma, possibilitaram também, como o senhor disse, né, a manutenção dos empregos, né? Muitas pessoas, muitas empresas, talvez não teriam condições de manter os seus funcionários com a redução, né, das atividades, se não fossem esses acordos, na verdade. Não, com certeza. Essa medida foi uma medida muito importante para a manutenção do acordo, né, juntamente com o auxílio emergencial, que manteve a economia no seu, não digo regular, mas num funcionamento razoável. E foi importantíssimo para que empregado e empregador, né, verificassem e acabar com essa dicotomia. Não é um contra o outro, é um a favor do outro, né? Claro. Então isso beneficia tanto o empregado como o empregador, beneficia o trabalhador informal, inclusive, que com a economia rodando, o trabalhador informal também consegue tirar o seu sustento. Sim. E é importante que haja sempre o diálogo. Assim, o diálogo eu acho que acaba sendo sempre o mais importante, né? O senhor é muito conhecido, inclusive, por tratar muito as questões como conciliador, né? Eu acho que a conciliação, muitas das vezes, é o melhor caminho para você chegar em um acordo numa situações dessas, né? Sem dúvida. Na Justiça do Trabalho, o juiz de trabalho ele tem como vocação a conciliação, né? Primeiro porque é obrigatório, a lei nos obriga a fazer a conciliação em pelo menos 2 momentos. Então, eu fui juiz de primeiro grau durante 20 anos, então fiz milhares e milhares de audiências que o tom era a conciliação. Sim. Depois, como desembargador, fui presidente do tribunal e nós dávamos muita importância, como damos até hoje, a audiência de conciliação em dissídio coletivo, né, envolvendo sindicato de trabalhador, empresa. Então essa vocação já é nata no juiz do trabalho. Sim, ou seja, isso é algo necessário mesmo, né, para você estabelecer uma intermediação nessas relações. Com certeza. Né? Agora, doutor Marcelo, algo também que se discute muito, né, é como fica esse momento pós-pandemia. A gente tem aí a vacina, graças a Deus, acabou de chegar, né, inclusive no nosso estado também, que deve, sem dúvida alguma, dar um ânimo maior para a economia. Né? Eu acho que o setor empresarial vai se sentir um pouco mais animado também as atividades, né, eu penso, por conta da vacina. Mas muito se discute também das questões trabalhistas, porque muitos empregos foram perdidos nesse período. Na visão do senhor, o senhor acha que com essa economia retomando, a gente deve também ter retomada desses empregos? Com certeza. Eu acho que um dos maiores desafios dessa pandemia é essa transição, né, de volta à normalidade, se é que vai existir a normalidade que existia antes. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Mas eu acho que o maior desafio é essa transição. Por quê? Porque o investidor fica com medo de empreender,
né? O trabalhador fica com medo de trabalhar presencialmente, de se expor, e ao mesmo tempo nós temos pessoas que, em razão da chegada da vacina, perdem todos aqueles cuidados, né, de afastamento, de máscara. Sim. Isso pode haver um repique na contaminação. Então esse talvez para mim seja o maior desafio, e com certeza a vacina, né, havendo a vacinação em massa da população, vai trazer uma tranquilidade maior e que empregos vão ser retomados, né, as empresas vão perder o medo de investir, vão recontratar trabalhadores que hoje estão sem emprego. Então é fundamental que haja muito bom senso nesse momento de transição. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, doutor Marcelo, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando um pouco mais. Nosso convidado hoje é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo, doutor Marcelo Mancilha. A gente volta já já. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta e a gente continua nossa conversa, hoje recebendo em destaque o presidente do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo, doutor Marcelo Mancilha. Marcelo, o tribunal aqui no Espírito Santo do Trabalho ganhou uma nova sede, né? Já está funcionando lá. Sim, houve essa mudança, né? Nós funcionávamos em 5 locais diferentes, então houve essa unificação, né, para a nova sede, onde tudo funciona ali, facilitando principalmente para o cidadão usuário da Justiça do Trabalho. Sim, ou seja, hoje, o senhor estava me explicando que nem todos os setores ainda já assumiram lá o exposto por conta da questão da pandemia, né, o distanciamento. A pandemia atrapalhou bastante a mudança, né? Nós não podemos colocar um número grande de trabalhadores efetuando a mudança, e tem a alocação dos objetos, né? Então o trabalho está sendo feito com muito cuidado para evitar qualquer contaminação. O senhor falou que algumas audiências estão sendo feitas até no espaço, no térreo, não é isso? Na verdade, todas as audiências, em número bastante reduzido, apenas 5 varas por vez, estão realizando as audiências no térreo, com todos os cuidados sendo feitos, distanciamento, máscara, álcool e gel, tudo para evitar qualquer contaminação. Tudo seguindo o protocolo, né, definido pelo Estado. Bacana. Doutor Marcelo, agora uns números também que me chamaram muita atenção, a gente estava conversando um pouco aqui antes do programa começar. Como a gente falou, né, 2020 foi um ano muito desafiador, né, um ano complexo para todo mundo e, de fato, até para manter algumas atividades funcionando, foi um pouco difícil, né? Só que o tribunal continuou funcionando. O senhor estava me dando uns números muito interessantes. Por exemplo, em sentenças no ano passado, só de abril a dezembro do ano passado, foram mais de 30 mil. Ou seja, são números muito positivos, né? E tem mais outros números aqui que a gente pode citar também. Exatamente. É importante que a sociedade saiba, né, que a Justiça do Trabalho não parou nesse período. Né, continuaram sendo feitas sessões virtuais, telepresenciais, audiências telepresenciais, e foram proferidas aí mais de 30 mil sentenças, né, 58 mil decisões, todas pela Justiça do Trabalho durante esse período de abril a dezembro. Ou seja, a Justiça não parou. Alguns valores também foram destinados ao combate à Covid, né, aproximadamente 3 milhões e 700 mil reais destinados pela Justiça do Trabalho ao combate à Covid. Isso demonstra que a Justiça do Trabalho é realmente um serviço fundamental à sociedade capixaba. Nos números aqui, a gente teve mais de 58.400 decisões, né, nesse período, né, de abril a dezembro, as 30 mil sentenças que a gente comentou, né, fora são mais de, você falou agora, são mais de 3 milhões que foram destinados, é isso? 3 milhões e 700 mil reais destinados ao combate à Covid. Esse valor foi repassado para... Esse valor é destinado nas ações civis públicas, né, onde há a destinação, um exemplo, um dano moral coletivo, né, nós destinamos esse valor ao combate à Covid, como nós já destinamos, na época ficamos sabendo de uma deficiência do Corpo de Bombeiros com relação à aeronave, nós destinamos um valor, né, para a compra de aeronave, para salvar vidas.
Então, nós temos também esse aspecto social. Né? Isso Exatamente. é muito importante, né? E são recursos, esse dinheiro ele vem de onde exatamente, para quem está em casa entender? Por exemplo, uma empresa perde um processo, seria isso? Aí esse valor é repassado? Não é um processo comum. Não é um processo comum? Não é um processo comum. É um processo que condena a um dano moral coletivo. Normalmente é ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho. Um exemplo, empresa que não fornece condições adequadas de trabalho para todos os funcionários, né? Isso pode gerar um problema à saúde, não só dos funcionários, mas também à população. Sim. Então, há uma condenação ao dano moral coletivo. Sim. Esse valor ele é destinado pelo juiz ou pelo tribunal, conforme o caso, né, a uma fundação que vai administrar e efetuar o combate à Covid, por exemplo. Né? Ou então em acordos mesmo feitos na justiça, né, um acordo pode ser destinado a determinada parcela a combate à Covid, por exemplo. A gente teve um crescimento nesse período aí de processos trabalhistas por conta, talvez, desses acordos ou não? Porque o acordo já prevê, você tem uma jurisprudência, né, ali também do entendimento de que aquilo está legalizado, aquilo está correto. Sim. Na verdade, não. Durante o ano 2020, nós tivemos até uma redução do número de processos. Né? Isso é explicável por vários motivos, né? A própria pandemia, né? A suspensão do contrato de trabalho. Né, durante esse período, o empregado e o empregador ficam sem cumprir as obrigações em razão da suspensão. Sim. E isso, obviamente, impede o trabalhador ou a empresa, né, de dispensar o empregado por justa causa, por exemplo, o empregado de ajuizar a ação. Né? Agora, a nossa preocupação é com a retomada. Né? Nós torcemos para que haja uma retomada da economia e a recuperação desses empregos, porque foram aproximadamente 10 milhões de trabalhadores, né, que tiveram contrato suspenso. Isso no país todo? Isso no país todo. Sim. Agora, imaginemos que 10% não cumpra o que foi definido no contrato ou o que foi definido na medida provisória, depois transformada em lei. 1 milhão de processos se 10% não cumprir. Então, nós torcemos para que haja uma retomada da economia, para que não haja esse número de ações, que as partes continuem se conciliando, conversando, dialogando bastante, para que haja retomada da economia. É tudo isso que nós torcemos. Eu acho que é a torcida nossa, é a torcida coletiva, né, Dr. Marcelo? Exatamente. Para que, de fato, haja essa retomada e que os empregos sejam restabelecidos. Exatamente. Né? Até porque a gente precisa disso para que a economia também se movimente, né, para que a gente tenha aí a roda da economia girando. Perfeito. E que todo mundo fique bem nessa história. Não é isso? Então, Marcelo, infelizmente o tempo está acabando. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui no programa, conversar um pouco com a gente, dar os parabéns, né, pela posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que o senhor tenha muito sucesso na caminhada, enfim, nesse biênio, são a cada 2 anos, não? 2021, 2022. Faz de 2021 a 2022. Isso. Mas o ano completo, né? Então ano completo. São 2 anos. Saí em 2023. 2023. Que o senhor tenha muito sucesso lá na caminhada, enfim, as portas do programa que estão abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Bom, a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia e lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 6h15 da noite, aqui na tela da Record News. Uma ótima noite para você. Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho.